A Activa Software tem o prazer de apresentar o Sistema de Controle de Locação de Container. Então, antes de falar sobre o Sistema de Locação de Container, nós vamos falar sobre esse mercado da locação de container. O setor de construção civil é um dos mais aquecidos da economia e o serviço de locação de container é bastante promissor nesse segmento. Os produtos e serviços demandados de locação de container dizem respeito ao aluguel de containers para transporte de carga em geral, para fins habitacionais e comerciais, como canteiro de obras, sendo banheiros, alojamentos, escritórios, ou para residências, lojas, showroom, escritórios modulares, hotéis, escolas, entre outros. Se faz extremamente necessário neste ramo um controle efetivo e ao mesmo tempo eficaz sobre todos os processos da locação de container, desde o momento da solicitação do container pelo cliente até a locação, entrega, possíveis prorrogações, substituições, até o momento da devolução do container para a empresa. Todo este processo de locação de container passa pela emissão do contrato de locação, onde a empresa locadora, através do seu setor jurídico, produz o melhor contrato para a proteção do seu investimento, o patrimônio, e para assegurar o recebimento das devidas mensalidades da locação. O controle de estoque, ou controle de patrimônio, e o controle financeiro merecem especial atenção, podendo ser necessária cobrança através de prorata, ou a cobrança normal mensal, a qual deve ser precedida da existência de emissão e controle de boletos bancários, remessas e retornos dos mesmos. A logística neste ramo é de extrema importância, visto que podem ser locados diversos tipos de containers, e a empresa locadora deve estar preparada com veículos como carretas para pequenos containers da construção civil, até caminhões com muque ou guindastes para colocação de grandes containers ou até mesmo módulos de containers no local indicado pelo cliente. O empreendedor desse segmento de locação de container precisa avaliar qual seria o seu diferencial em relação aos concorrentes, visto que, segundo pesquisas do Sebrae, aproximadamente 71% das empresas registradas neste segmento são classificadas como pequenos negócios. Então, o seu diferencial deve levar em conta os seguintes quesitos: pronto atendimento, preço, resposta rápida nas solicitações, eficiência e eficácia, qualidade dos serviços prestados, entre outros. O diferencial de uma boa empresa de locação de container é a capacidade que ela tem em responder rapidamente a uma solicitação de um cliente, a um custo compatível com o serviço a ser executado, no caso, o container a ser alugado e colocado em seu canteiro de obras ou no local desejado, caso seja outro tipo de container. Existem os containers de showroom, escritório, etc., escola. Para vencer esse desafio, ou seja, ter um diferencial em relação aos concorrentes, o empresário precisa atuar com competência e criatividade. E, acima de tudo, lançar mão de uma ferramenta ou software de controle que proporcione agilidade, eficiência e eficácia, mas, acima de tudo, confiabilidade no controle de suas operações. É justamente para atender esta demanda de pronto atendimento, resposta rápida nas solicitações, eficiência, qualidade dos serviços prestados, que a Activa Software entra em ação.
lançando o sistema de controle de locação de container. Quanto maior e melhor o controle, menos chances se dá para desvios, roubos ou até sublocações por parte de pessoas mal intencionadas. Com isso, os seus custos serão reduzidos, zeras ou diminui-se ao máximo as possíveis perdas para chegar na obtenção de uma maior lucratividade em sua locadora, um maior ROI, retorno sobre o investimento em seu negócio. Afinal, você abriu um negócio de locação de container para obter a maior lucratividade possível nele. Nós da Activa Software, empresa fundada há 15 anos, com a missão e o foco de ajudar o empresário locador de bens móveis a resolver os seus maiores problemas na gestão da sua locadora, estamos aqui para te ajudar a obter mais eficiência, mais agilidade e confiabilidade no controle do seu negócio de locação de container, resolvendo os problemas diários na gestão da sua locadora de container. Em pesquisa efetuada com dezenas de empresas atuantes no ramo de locação de container, a Activa Software chegou à conclusão que algumas necessidades específicas são comuns entre a maioria dos empresários e as soluções desses problemas que o sistema de locação de container oferece. Então aqui nós trazemos uma pequena tabela com a dificuldade e a solução que a Activa Software propõe. Dificuldade: saber onde estão exatamente os containers. A nossa solução: geolocalização no mapa do Google. Então você pode ver através do mapa do Google onde está aquele container. Com isso, é possível você fazer fiscalizações diárias para saber sobre a conservação, se ele está lá, se está tudo ok. Segunda dificuldade relatada: controlar patrimônio. Para isso, a Activa Software fez o controle de estoque e patrimônio individual, onde você tem disponível, em locação, em manutenção. Ou seja, a qualquer momento você sabe aquele container, se ele está disponível, se está em locação, se está em manutenção. E se ele está em locação, rapidamente você volta à primeira solução, pela geolocalização você sabe onde ele está. Outra dificuldade: controle financeiro. Muitas empresas ficam presas na planilha eletrônica, nos papéis, cadernetas, fichas. A solução da Activa: caixa, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Tudo isso integrado no nosso sistema de controle de locação de container. Mais uma dificuldade relatada pela maioria das empresas locadoras de container: a cobrança é feita através de um boletim de medição. Como controlar isso? Então, a Activa Software, como solução para esse problema, criou um mecanismo de controle de cobrança por prorata, onde é informado o boletim de medição e gera-se a cobrança exata devida pelo cliente para que seja justo e rápido. Então você tem a informação precisa, rapidamente e de uma maneira, uma tela intuitiva, muito fácil de trabalhar. Outra dificuldade é em relação à burocracia de documentos. São vários os documentos, contratos, recibos, são várias impressões que são feitas e tudo isso necessita de um controle. A solução para esse problema que a Activa Software propõe no sistema de locação de container é um gerenciador das impressões de contratos, recibos e todos os documentos que precisam ser impressos no dia a dia do processo de locação de container. Tudo isso com um arquivamento automático. Você gerou uma impressão de um documento, estará lá um PDF arquivado dentro de uma pasta criada para esse fim. Isso é uma inovação
que 100% dos nossos clientes aprovam e é um fator de eliminação de muito retrabalho que existia nas locadoras. Mais uma dificuldade, emissão de boletos bancários. Para isso, a solução criada pela Activa Software é a emissão de boletos bancários com o controle de remessa e retorno bancário, o conhecido KNAB. Para resolver o problema da dificuldade em saber onde estão os containers, o sistema de locação de container da Activa Software oferece a geolocalização do container no mapa do Google. Então, nós estamos aqui falando uma por uma daquelas necessidades e as soluções propostas, e você vê do lado direito aqui a geolocalização. Você vê o mapa, você vê o container ali, o local onde está o container. É o seu patrimônio geolocalizado que pode receber uma visita de fiscalização a qualquer momento, evitando-se a possibilidade de sublocações, desvios, ou até mesmo checando o estado de conservação do container, como nós já havíamos falado. Sobre o problema do controle de patrimônio, você vê agora as telas do cadastro de produto, de patrimônio. A Activa Software adotou o sistema de um controle de estoque e patrimônio individual, disponível, em locação e manutenção, onde controlam-se todas as operações que geram movimentação do estoque do patrimônio, que são os containers, a saber, locação, saída do container e colocação no destino onde ficará alocado. Substituição, caso haja alguma necessidade de troca ou substituição por algum motivo. Devolução, a retirada ou devolução do container para retornar ao estoque disponível para alocação na empresa. Para resolver o problema da dificuldade em se manter um controle financeiro, onde utiliza-se planilhas, rascunhos, cadernetas, blocos, tudo que nós já citamos antes, a Activa inseriu no sistema de locação de container um completo, porém de muito fácil e intuitivo uso, controle de caixa, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, pagamento de contas, recebimento de contas. A ideia é controlar a parte financeira gerada desde o início até o término da locação, passando pelas movimentações diárias de caixa, pagamentos a fornecedores, recebimentos de clientes, despesas e custos diários, enfim, o controle financeiro real da empresa nas suas operações diárias. Para resolver o problema da dificuldade em se controlar os boletins de medição, a Activa Software lançou no seu sistema o controle de cobranças por prorata. O prorata é muito utilizado em empresas de locação de container, de banheiros químicos e empresas que fazem locação de equipamentos com duração de médio a longo prazo, onde elas geram um contrato de locação e as devidas cobranças são feitas com base em medições periódicas. Aqui você vê imagens do filtro de contrato para a geração de cobrança e a geração de cobrança dos contratos em prorata. Isso é um diferencial que só o sistema de locação de container da Activa possui. Essa possibilidade de controle de medição e geração de fatura de locação com a cobrança feita por prorata, ela realmente faz parte de um dos grandes diferenciais do sistema, e para isso a gente mostra aqui ao lado uma fatura emitida por boletim de medição. Então nós podemos afirmar que um dos maiores problemas que as locadoras de container pesquisadas relataram à nossa empresa, na nossa pesquisa sobre esse mercado, que é essa dificuldade em se controlar os boletins de medição, este problema fica resolvido com um visual agradável e de fácil operação. Para resolver o problema da burocracia de documentos, a Activa inseriu o controle de impressões de contratos, recibos e documentos,
conforme nós já citamos anteriormente, e aqui você tem imagens do gerenciador aí dos documentos. São inúmeras as impressões que podem ser feitas customizadamente, ou seja, com a logomarca da sua empresa, com os textos do contrato de sua preferência, de forma que o sistema venha a ser um parceiro de integração da empresa locadora de container, e não apenas uma burocracia a mais. A ideia não é fazer você se adequar 100% ao sistema, mas é essa parceria onde o sistema e a empresa se adequam mutuamente, trabalhando de maneira ordenada, organizada, ágil e eficaz. Para resolver o problema na dificuldade dos boletos bancários, o nosso sistema de locação de container contempla a opção de emissão de boletos bancários com controle de remessa e de retorno. Então, ao lado, as telas, imagem das telas de emissão de boleto de retorno bancário, a tela de cima a filtragem para emissão do boleto e abaixo retorno. Então, na prática, o empresário locador terá como dar baixa diária ou pelo período que julgar mais interessante dos boletos enviados também pelo sistema, pelo envio de remessa de boletos, para o banco, que faz a impressão, envia a cobrança para o seu cliente e recebe, ou relata o não recebimento no retorno das remessas dos boletos. Finalizando, nós da Ativa Software estamos preparados para atender as necessidades da sua locadora de container, afinal são 15 anos de experiência ajudando os empresários do ramo de locação a resolverem os seus problemas no dia a dia do processo de locação. E esta parceria nos confere muita autoridade para trabalhar com o desenvolvimento de software para controle de locação de bens móveis. São inúmeras empresas que aparentemente trabalham no mesmo ramo, são inúmeros administradores que administram o mesmo tipo de negócio de maneiras diferentes. Então, esse know-how de várias administrações possíveis para um mesmo negócio está inserido no nosso sistema de controle de locação. Tudo isso para benefício de você, empresário locador. Se você gostou, fale conosco, solicite orçamento personalizado do sistema de controle de locação de container, tenha um maior controle da gestão da sua locadora e aumente a sua lucratividade. Até a próxima!